O restaurante Vila Luna, no coração de São Paulo, era um daqueles lugares onde o silêncio pesa mais do que a conversa e os talheres parecem ter mais valor do que as pessoas que os seguram. Ali, só os muito ricos se sentiam confortáveis. Patrícia Marinho era uma dessas pessoas, ou pelo menos era o que parecia. Ela carregava o sobrenome de uma família tradicional e o trauma de um acidente que havia destruído parte da sua vida. Fazia 3 anos que perdera o marido em um capotamento brutal na Marginal Pinheiros. Desde aquele dia, Patrícia nunca mais atravessou uma rua sem acelerar os passos, nunca mais sorriu sem se policiar, e nunca mais deixou Sofia, sua filha de 7 anos, se afastar de perto dela. Sofia sobrevivera ao acidente sem sequelas físicas, mas dentro dela havia rachaduras. A menina era quieta, observadora e evitava qualquer situação que envolvesse exposição ou movimento. Ela parecia sempre estar carregando o medo dos dois, o medo dela e o medo da mãe. Naquela noite, Patrícia, Sofia e Dona Olívia, avó materna da menina, estavam jantando no salão principal do restaurante. Patrícia conversava de forma superficial com a mãe, os olhos sempre grudados no celular e os ombros tensos. Sofia, como sempre, apenas observava em silêncio. Foi quando Elias apareceu, um garçom simples, discreto, mas que tinha um olhar gentil e atento. Ele serviu a água com cuidado, conferiu os pratos sem alarde, e ao notar o olhar tímido de Sofia para os canudinhos coloridos que estavam no balcão, discretamente pegou um canudinho azul e colocou no copo dela sem fazer alarde. Sofia olhou surpresa para o canudo e depois para Elias. "Eu vi que você gosta de azul", ele disse com um sorriso leve, antes de seguir para outra mesa. A mãe sequer percebeu. Aos poucos, Sofia passou a observar Elias sempre que ele passava. Ele era diferente. Ele olhava para ela como se ela existisse, não como se fosse só uma criança calada demais. Em determinado momento, o trio de músicos no restaurante começou a tocar um bolero. As pessoas mais velhas esboçaram alguns passos, mas logo voltaram a se sentar, e o salão seguiu com a rigidez de sempre. Sofia ficou olhando para os músicos com curiosidade. Elias percebeu. "Você gosta de música?" perguntou enquanto recolhia os pratos. "Eu acho bonita", respondeu Sofia baixinho. "Mas não sei dançar. Sabe o que é engraçado?" Elias se inclinou como se fosse contar um segredo. "Eu também não sei. Mas quando eu era pequeno, meu irmão dizia que o corpo sempre sabe, mesmo quando a cabeça diz que não." Sofia sorriu de leve, mas abaixou a cabeça, envergonhada. Elias se afastou, mas continuou atento. Minutos depois, enquanto Patrícia digitava freneticamente no celular e Dona Olívia tomava um café, Sofia começou a balançar os pés discretamente no ritmo da música. Elias, que organizava uma mesa ao lado, notou. "Você já está dançando, sabia?" disse ele, com um sorriso. "Quando os pés começam é porque o resto do corpo já quer ir." Sofia parou na hora assustada. "Não precisa parar", Elias completou de forma natural. "Só precisa confiar nos seus passos." A menina ficou pensativa. Ela nunca tinha dançado em público nem em casa desde o acidente, mas naquele instante com Elias ali parecia seguro. A música seguinte era leve, com um ritmo que parecia feito para a coragem nascer devagar. "Sabe, às vezes a gente dança só com o pé no chão mesmo", Elias comentou sem forçar nada. "Tipo balançar de um lado para o outro. É assim que eu começo, só para sentir." Sofia, sem perceber, começou a repetir o movimento, balançando os pés de leve, sorrindo. Elias fez o mesmo. "Viu? Estamos dançando." E nem precisou levantar. Sofia riu. Era a primeira vez em muito tempo que Patrícia ouvia aquele som que Olívia percebeu e ficou em silêncio, respeitando aquele momento raro. "Mas se você quiser, eu conheço um passo simples. Um que a gente pode fazer rapidinho sem ninguém nem perceber." "Que passo?" perguntou Sofia, curiosa. "A gente só segura as mãos e dá 3 passinhos para lá e 3 passinhos para cá. É fácil. Eu te ensino? Se quiser, é claro." Sofia olhou para a mãe. Patrícia não prestava atenção, mergulhada no celular.
Então, com o coração batendo forte, ela assentiu com a cabeça. Elias se ajoelhou para ficar da altura dela e estendeu as mãos. Vamos no seu tempo. Sofia segurou as mãos dele com um sorriso nervoso. Eles deram um passinho, depois outro. Ela tropeçou de leve, mas Elias não soltou. Isso mesmo, é assim que se dança. Eles começaram a se movimentar devagar, até que Elias, num gesto brincalhão, girou Sofia com delicadeza como os adultos fazem nas danças de salão. Sofia gargalhou. De verdade. Livre. Sem medo. Mas o salão inteiro já os observava com reprovação. A gerente se aproximou furiosa, e Patrícia finalmente percebeu o que estava acontecendo. Senhora Marinho, controle. Sua filha, por favor. Esse comportamento é completamente inadequado. Patrícia ficou sem reação. Dona Olívia, porém, cruzou os braços e ficou apenas observando. Você? A gerente apontou para Elias. Está demitido. Isso aqui é um restaurante. Não é uma pista de dança. Entregue o avental. Elias soltou devagar as mãos de Sofia e se levantou. Está tudo bem, ele disse sorrindo para a menina. A gente já dançou o suficiente por hoje. Sofia ficou imóvel, olhando para ele como se tivesse perdido algo precioso. Não precisa ficar triste, pequena. Você já sabe os passos. Agora é com você. Elias entregou o avental, pegou suas coisas e saiu pela porta dos fundos. Sem pressa, sem ódio, apenas com a tranquilidade de quem sabe que fez o que era certo. No carro, a caminho de casa, Sofia olhava, pela janela, triste. Por que ele teve que ir embora? Perguntou. Patrícia não soube responder. Porque gente assim não cabe em lugares como aquele, disse Dona Olívia, pensativa. Mas cabe na vida da gente se a gente deixar. Naquela mesma noite, enquanto Patrícia revivia a cena mentalmente, Olívia enviou uma mensagem para alguém. No dia seguinte, enquanto Elias lavava pratos em um bar simples, recebeu uma ligação. Oi, Elias. Aqui é Olívia Marinho. Você tem um minuto? Estou precisando de alguém como você no meu ateliê de restauração. Você dança com móveis antigos também? Elias sorriu sem entender muito bem onde aquilo ia dar, mas certo de que a vida às vezes nos convida a continuar dançando, só que em outro lugar. Se você acredita que um passo de coragem pode transformar uma vida, comente aqui. Eu escolho dançar. O ateliê de Dona Olívia era como ela, cheio de vida, memórias e cicatrizes bonitas. Era um espaço simples, com móveis antigos que chegavam quebrados e saíam restaurados. Um lugar onde nada precisava ser perfeito, só precisava ser verdadeiro. Elias se sentiu em casa ali desde o primeiro dia. Você tem mãos leves, Olívia comentou enquanto ele lixava a superfície de uma cadeira. Aprendi carregando bandejas sem derrubar copos. Ele respondeu com um sorriso discreto. Mas a verdade é que Elias sempre gostou de consertar coisas. Desde pequeno pegava brinquedos quebrados, rádios velhos, e tentava dar um novo uso, um novo sentido. E talvez fosse por isso que ele entendia tão bem crianças como Sofia. Porque no fundo, ele também estava sempre tentando se reconstruir. Nos primeiros dias, Olívia falou pouco sobre a neta, mas era óbvio que ela planejava reencontrá-los. Vai ter um festival de livros infantis no parque no sábado. Estaremos lá. Quem sabe você aparece? Elias entendeu o convite disfarçado. E apareceu. O reencontro com Sofia foi natural, como se o tempo tivesse apenas pausado a amizade. Não rompido. Ela correu até ele quando o viu, surpreendendo até a própria Patrícia, que observava de longe, tensa como sempre. Eu sabia que você não ia sumir, Sofia disse com um brilho nos olhos. Eu estava só esperando você me chamar. Elias respondeu. O dia no parque foi leve. Eles conversaram, riram e até jogaram bola, algo que Sofia raramente fazia. Patrícia assistia de longe, desconfortável, sentindo-se como uma espectadora da própria filha. Ela não sabia como se aproximar, não sabia mais como brincar. Depois do acidente, tudo virou medo. Elias percebeu. Quando Patrícia finalmente se aproximou constrangida, Elias foi respeitoso sem pressionar. Você tem uma filha incrível, ele disse sem ironia. Apenas verdade.
Patrícia agradeceu de forma fria, mas dentro dela, algo já começava a se abrir, devagar. No final da tarde, quando Sofia insistiu para que Elias fosse tomar sorvete com elas, Patrícia hesitou. Eu não costumo misturar as coisas, disse ela. Eu também não. Elias respondeu. Mas às vezes, as coisas certas se misturam sozinhas. Ela cedeu. Foi assim que a amizade dos três começou a crescer. De forma orgânica, eles passaram a se encontrar nos fins de semana, sempre em programas simples, sorvetes, passeios no parque, tardes no ateliê. Patrícia inicialmente mantinha distância. Ela aparecia, participava de longe, mas sempre com um pé atrás, até que numa tarde, enquanto Elias e Sofia pintavam uma mesinha velha no ateliê, Patrícia ouviu a filha dizer algo que a desmontou. Quando estou com você, Elias, eu não tenho medo. Aquilo bateu forte, porque Patrícia percebeu que para Sofia o medo já fazia parte do mundo. O que ela precisava era de pessoas que a ajudassem a respirar dentro dele. Você me ajuda a não ter medo também? Patrícia perguntou de repente. Elias levantou o olhar surpreso. Eu posso tentar, respondeu ele com um sorriso leve. E assim começaram as conversas entre os dois. Patrícia, aos poucos, contou sobre a dor que carregava. Contou como se sentia culpada pelo acidente, mesmo sem ter sido sua culpa. Contou como tinha medo de se apegar a qualquer coisa que pudesse ser tirada dela de novo. Elias ouviu, sem pressa, sem julgamentos, porque ele também carregava perdas. Seu irmão mais velho havia morrido jovem num acidente de moto. E foi ali que Elias aprendeu que às vezes as pessoas saem da nossa vida antes que a gente aprenda a viver sem elas. Foi numa tarde de chuva que Patrícia, sem perceber, confiou um pouco mais. Você acha que um dia eu vou conseguir dançar? De novo, a pergunta veio como quem pergunta se um dia vai conseguir respirar. Todo mundo pode dançar, Elias respondeu. Às vezes, só falta o parceiro certo para dar o primeiro passo. Ela sorriu, envergonhada, o tempo passou, e a amizade entre Sofia e Elias ficou cada vez mais forte. E entre Patrícia e Elias algo novo começou a nascer. Um sentimento que ela tentava negar, que a assustava, mas que, inevitavelmente, crescia. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, não só por causa de Sofia, mas porque gostavam de conversar, de partilhar silêncios. Elias era diferente de qualquer pessoa que Patrícia já havia conhecido. Ele não queria nada dela. Nem poder, nem status, nem reconhecimento. Ele apenas estava presente. Numa dessas tardes, Patrícia apareceu no ateliê sozinha, sem Sofia. Vim te ajudar com as cadeiras, disse tentando parecer natural. Sem a Sofia? Elias perguntou desconfiado. Ela está na casa da avó. Hoje é só eu, Elias entendeu. Ela estava pela primeira vez ali por ele. Enquanto lixavam juntos uma velha cadeira de balanço, Patrícia contou histórias da infância, riu, de coisas simples e sem perceber deixou cair a armadura por algumas horas. Você sabe mesmo dançar? Elias perguntou depois de um tempo. Não sei, não danço desde antes do acidente. Eu parei, junto com tudo o que me fazia sentir viva. A gente pode começar devagar, no seu ritmo, sem ninguém olhando. Você promete que não vai me deixar tropeçar? Eu prometo que, se você tropeçar, vou tropeçar junto. Eles riram, e naquele momento, pela primeira vez, Patrícia se permitiu imaginar um futuro que não fosse apenas sobreviver. Um futuro onde ela pudesse, talvez, dançar de novo. Se você acredita que o tempo e a presença podem curar cicatrizes invisíveis, comente aqui. Eu escolho recomeçar. A relação entre Elias e Patrícia evoluía como uma dança lenta, uma onde o medo e a coragem se revezavam. Eles passaram a se encontrar com frequência, sempre com Sofia por perto, mas aos poucos, as conversas entre os dois começaram a ganhar um espaço só deles. Patrícia ainda carregava suas paredes. Por dentro, ela lutava contra a ideia de abrir seu coração. Tudo nela gritava que não podia confiar, que seria perigoso se permitir sentir de novo. Mas Elias nunca forçou a porta. Ele simplesmente esperava do lado de fora, com a paciência
De quem sabe que algumas chaves só a própria pessoa pode girar. Sofia, sem perceber, virou o elo. Ela puxava os dois para perto, criava momentos, pedia para almoçarem juntos, para irem ao parque, para passarem tardes no ateliê. A menina era leve quando estava com Elias. Era como se, com ele, ela pudesse ser apenas uma criança, sem a sombra do medo, sem o peso da tragédia. Patrícia começou a perceber que não era apenas Sofia que precisava disso. Ela também precisava, mas o passado sempre voltava para lembrá-la de que não seria tão fácil. Numa manhã, durante uma reunião de trabalho, Patrícia recebeu um telefonema da escola. Sofia havia sofrido uma crise de ansiedade ao tentar atravessar a rua com a turma. Patrícia deixou tudo e correu para lá. Chegando à escola, encontrou Elias ajoelhado ao lado da filha, segurando suas mãos, ajudando-a a controlar a respiração. Eu estava passando perto e vi a confusão. Ela me ligou, explicou ele. Sofia correu para os braços da mãe, ainda assustada. Eu achei que ia morrer, mamãe, sussurrou. Patrícia segurou a filha com força. Quando olhou para Elias, percebeu que ele não estava ali por acaso. Ele era o lugar seguro de Sofia. E aos poucos estava se tornando o dela também. Mas a ficha só caiu dias depois, quando Patrícia se permitiu algo que não fazia há anos: dançar. Era um sábado chuvoso. No ateliê só estavam ela, Elias e a música baixa de uma velha vitrola. Sofia estava na sala ao lado, desenhando. Elias colocou uma canção antiga para tocar. Patrícia sorriu nervosa. Você sempre traz músicas que me lembram da minha adolescência. Talvez seja porque você deixou uma parte de você presa lá, respondeu ele com cuidado. Você acha que eu deixei? Acho que você deixou. A menina que dançava e que se apaixonava sem medo. E ficou só com a mulher que sobrevive. Patrícia ficou em silêncio, sentindo a verdade pesar. Você ainda quer dançar? Elias perguntou, estendendo a mão como havia feito com Sofia, no restaurante. Dessa vez, Patrícia aceitou. Os passos eram hesitantes no começo. Ela pisou no pé dele 2 vezes, mas os dois riram. Eu tô enferrujada, disse ela sem graça. O importante é que você levantou para dançar. E foi naquele momento, sem aviso, sem planejamento, que ela chorou. Eu tenho medo de me apegar a você, ela disse, entre lágrimas. Medo de perder de novo. Medo de me perder de novo. Elias parou o movimento, mas não soltou sua mão. Eu também tenho medo, ele respondeu. Mas eu prefiro sentir medo dançando do que ficar parado esperando ele passar. Foi a primeira vez que Patrícia se permitiu chorar nos braços de alguém desde o acidente. E depois daquele dia, as coisas começaram a mudar. Patrícia passou a confiar mais, a dividir a vida, a criar novos espaços para Sofia ser criança e para ela mesma ser mulher. Mas nem tudo seria simples. O pai de Patrícia, um homem rígido e controlador, descobriu sobre a aproximação com Elias e a amizade dele com Sofia. Para ele, um garçom, ainda que agora restaurador, não era alguém digno de entrar para a família Marinho. Você precisa lembrar de quem você é, disse ele, com a frieza de quem confunde status com valor, e principalmente lembrar de quem ele é. Eu sei exatamente quem ele é, respondeu Patrícia com firmeza. Ele é quem devolveu a mim e a minha filha o que você nos ensinou a enterrar. A leveza. Você está cometendo um erro, insistiu o pai. Talvez, mas dessa vez é o meu erro. Ela encerrou a conversa e saiu, pela primeira vez se sentindo no controle da própria vida. Mas o conflito não terminaria ali. O pai de Patrícia era influente. E silenciosamente ele começou a mover peças para tentar afastar Elias. Alguns contratos importantes do ateliê foram misteriosamente cancelados. Portas começaram a se fechar. Elias sentiu a pressão, mas não recuou. Patrícia descobriu tudo, ao interceptar uma conversa do pai. Você está destruindo o trabalho de um homem só porque ele me faz feliz, ela acusou. Estou protegendo você. Ele nunca vai pertencer ao seu mundo. É que você não percebeu, disse ela com um olhar calmo, que eu não quero mais pertencer a esse mundo. Ela se afastou definitivamente da empresa da família e decidiu investir no ateliê junto, com Dona Olívia e Elias,
expandindo o trabalho e criando algo que fosse realmente delas e dele. O relacionamento entre Elias e Patrícia amadureceu, devagar, com cuidado. Não era uma história de paixão avassaladora, era uma história de reconstrução, de quem aprende a amar com os cacos na mão. Sofia, cada vez mais segura, passou a atravessar ruas com mais confiança. Um dia, ela mesma puxou Elias para dançar, no parque ao som de um artista de rua. "Eu sempre vou querer dançar com você", disse ela, "e eu sempre vou aceitar." Foi Patrícia, dessa vez, quem os interrompeu. "Posso dançar também?" E os três dançaram juntos, sem pressa, sem medo, se. Você acredita que o amor verdadeiro é aquele que cura os passos e os medos? Comente aqui. Eu escolho me reconstruir. O tempo não cura tudo, mas ele ensina. Ensina que algumas dores não precisam ir embora para que a vida volte a acontecer. Elas só precisam encontrar um lugar onde possam existir sem nos paralisar. Foi isso que Patrícia aprendeu ao lado de Elias. A vida dele se transformou com os passos simples. Os cafés no ateliê, as manhãs de trabalho lado a lado, os passeios com Sofia. Eles não construíram um conto de fadas. Construíram algo mais real, mais forte. Uma história onde o amor não apagava os medos, mas dava coragem para enfrentá-los juntos. O ateliê prosperou. Com a visão de Patrícia e a dedicação de Elias, passaram a restaurar não só móveis, mas também espaços públicos, escolas e, curiosamente, lugares onde outras famílias recomeçavam suas próprias histórias. A empresa da família Marinho perdeu uma herdeira, mas Patrícia ganhou uma vida de verdade. O pai de Patrícia continuou ausente, incapaz de compreender as escolhas da filha. Mas isso já não a feria. Ela compreendeu que algumas reconciliações só existem no coração, mesmo que o outro nunca mude. Elias, por sua vez, encontrou no amor uma nova forma de se pertencer ao mundo. Não mais como o garçom que devia se esconder nos cantos do salão, mas como um homem digno de ser visto, de ser escolhido. Sofia cresceu segura. Tornou-se uma menina que atravessava ruas com firmeza, que dançava sem esperar a aprovação de ninguém. E foi ela quem teve a ideia que marcaria o próximo capítulo das suas vidas. "Mãe, posso fazer uma festa de aniversário?" perguntou um dia com os olhos brilhando. Patrícia se assustou. Desde o acidente, Sofia evitava festas, pessoas, qualquer coisa que a expusesse. "Claro, meu amor. Você pode fazer o que quiser. Onde você quer. No restaurante onde te conheci", respondeu ela. "No Vila Luna." Patrícia congelou. O lugar onde tudo começou. O lugar onde o medo nasceu e onde Sofia pela primeira vez foi vista. "Você tem certeza?" "Quero dançar lá", disse Sofia com firmeza. "Quero dançar com você e com o Elias." Na frente de todo mundo. Patrícia sentiu o coração acelerar. Era o último medo. A última fronteira. Elas organizaram a festa. O salão foi reservado. A antiga gerente não estava mais lá, mas os olhares elitistas continuavam. Algumas coisas mudam, outras demoram. Quando a festa começou, Sofia não hesitou. Ela puxou Elias para o centro do salão como da primeira vez. E quando a música tocou, ela olhou para a mãe e disse: "Vem, mamãe. Agora é você." Patrícia tremia, não pelas pessoas ao redor, mas porque, naquele instante, entendeu que não era só sobre dançar. Era sobre atravessar o medo e chegar, viva do outro lado. Ela caminhou até o centro e segurou as mãos da filha e de Elias. "Pronta?" Elias perguntou. "Nunca estive tão pronta." Eles dançaram, e as pessoas olharam. Mas dessa vez Patrícia não abaixou os olhos. Ela dançou olhando para Elias, sorrindo para Sofia, e se permitiu estar exatamente onde queria estar. Era só uma dança. Mas para eles era o fim de uma prisão. Quando a música acabou, Patrícia abraçou a filha e depois olhou para Elias, com uma paz que nunca havia sentido. "Sabe", ela disse, "eu passei a vida com medo de perder as pessoas, que eu amo. Mas você me ensinou uma coisa. Perder alguém é doloroso, mas viver sem amar é insuportável. Eu nunca quis ser perfeito para você." Elias respondeu: "Eu só queria ser alguém que fica."
E é isso que você é. Dona Olívia, emocionada, aplaudia de longe, com a serenidade de quem sabia que a vida não costuma nos dar segundas chances, mas às vezes nos dá novas danças. O restaurante, outrora palco de vergonha, se tornou símbolo de liberdade. Meses depois, Elias pediu Patrícia, em casamento de um jeito simples, no ateliê onde tudo havia começado. Não com alianças caríssimas, mas com as mãos cheias de tintas, no meio de uma cadeira que estavam restaurando juntos. Você quer continuar dançando comigo, mesmo que às vezes a gente erre o passo? Patrícia riu e disse sim, com a certeza de quem finalmente havia se libertado. Eles não formaram uma família perfeita, mas formaram uma família inteira, uma onde cabiam erros, medos, cicatrizes e principalmente amor. Sofia, já crescida, tornou-se a primeira da família Marinho a escolher uma vida guiada pelo coração, e não pelo sobrenome. E naquela casa nova que construíram juntos, as músicas nunca mais deixaram de tocar. Se essa história tocou seu coração, comente aqui. Eu escolho viver com coragem. E se você acredita que o amor pode nos encontrar nos lugares mais improváveis, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém que precisa se lembrar de dançar.